Você acredita realmente entender as mensagens secretas por trás de cada gesto, olhar ou peça de roupa? O que você pensava saber sobre a linguagem corporal e a moda está prestes a ser virado de cabeça para baixo. Descubra em segundos como os simples acenos ou a escolha de seu guarda-roupa podem revelar segredos profundos sobre sua personalidade e intenções, muito além do que as palavras podem expressar. Preparado para desvendar mistérios que vão além de sua imaginação e transformar completamente sua forma de se comunicar e se apresentar ao mundo? Se sim, escute quantas vezes forem necessárias até você entender, se curar e poder fazer a leitura das pessoas. Se você prefere resultados mais rápidos, utilize fones de ouvido e ouça um pouco antes de dormir. A partir de agora, você determina que todas suas crenças, traumas e bloqueios mentais sejam eliminados, restabelecendo a sua autoestima, seu autocontrole e seu contínuo aperfeiçoamento. Devemos não apenas satisfazer nossa curiosidade, mas também desafiar crenças enraizadas e revelar o poder oculto por trás de cada interação humana. Poder da primeira impressão. A arte de causar uma impressão memorável logo no primeiro encontro é uma habilidade inestimável, moldando não apenas o início de uma conversa, mas possivelmente o rumo de toda uma relação. Imagine-se entrando num espaço repleto de desconhecidos, onde cada gesto seu será o pintor de sua imagem na tela da percepção alheia. Nesse cenário, um simples aperto de mão emerge não só como um gesto de saudação, mas como um poderoso emissário de sua personalidade. A firmeza ou a falta dela, com que você envolve a mão do outro, pode falar volumes. Uma pegada segura, porém não dominadora, transmite confiança e abertura, sinalizando que você está presente e engajado. Por outro lado, um toque hesitante ou excessivamente frágil pode, sem querer, emitir sinais de timidez ou incerteza. Os olhos são janelas da alma, desempenham um papel crucial. Manter um contato visual firme, mas caloroso durante a troca, não é menos importante. Ele diz: eu te vejo, eu te respeito e estou interessado no que você tem a dizer. Neste momento fugaz, mas significativo, é uma dança sutil de sinais que estão acontecendo. A maneira como você se apresenta, o equilíbrio entre firmeza e suavidade no aperto de mão, a sincronia entre olhar e fala, tudo contribui para o quadro que se forma na mente do outro. E esse quadro, uma vez pintado, tende a se fixar, influenciando a forma como seremos lembrados e, mais crucialmente, como nossas futuras interações serão moldadas. Refletindo sobre a amplitude desse tema, percebe-se que a primeira impressão é muito mais do que um simples cumprimento. É uma oportunidade de estabelecer um terreno comum, de iniciar um diálogo não apenas com palavras, mas com a linguagem universal do respeito mútuo e da empatia. Mantenha-se curioso sobre como esses primeiros momentos podem ser o alicerce sobre o qual relações duradouras são construídas, ponderando sobre o poder que reside em um gesto tão simples, porém profundamente significativo. Decifrando o cruzamento de braços. Os olhos, essas esferas misteriosas incrustadas em nosso rosto, são frequentemente celebrados como janelas da alma. Através deles, uma cascata de bênçãos, de emoções e pensamentos secretos pode ser transmitido com uma intensidade que as palavras, que por vezes falham em capturar. Em um olhar, entregam-se os ecos silenciosos de alegrias, tristezas, temores e desejos, todos dançando na luz tênue que escapa dessas janelas para o mundo. Quando mergulhamos na arte da comunicação, percebemos que os olhos falam uma língua própria, fluente,
em nuances que transcendem o verbal. Um olhar direto e firme pode ser um sinal de confiança, um convite aberto à conexão. Um olhar direto e firme pode ser um sinal de confiança, um convite aberto à conexão, enquanto um desviar de olhos pode sussurrar histórias de desconforto ou insegurança. A ausência do contato visual adquire múltiplas facetas, podendo ser interpretada como um sinal de desinteresse ou, alternativamente, como uma manifestação de timidez. É crucial não interpretar esse silêncio visual de forma simplista. A aversão ao contato direto dos olhos não é universalmente um sinal de falta de interesse. Em muitos casos, pode ser uma defesa contra a vulnerabilidade que o olhar direto evoca. Para algumas pessoas, manter o olhar fixo é como deixar a guarda baixa, expondo o seu íntimo a um mundo que nem sempre é gentil. Por outro lado, há culturas em que o contato visual prolongado é considerado desrespeitoso ou desafiador. Um lembrete de que a linguagem dos olhos é também profundamente influenciada pelo contexto cultural e individual. Essa compreensão nos convida a abordar cada interação com uma mente aberta e um coração empático, reconhecendo que cada desvio de olhar carrega em si um universo de significados não ditos. Ao tentarmos desvendar os mistérios contidos no olhar do outro, somos chamados a ouvir com mais do que apenas nossos ouvidos. Somos convidados a sentir com a alma, a perceber com o coração. E neste processo de escuta atenta, descobrimos que os verdadeiros diálogos acontecem no silêncio, compartilhado de dois olhares que se encontram, comunicando muito além das palavras. Ao navegarmos pelas águas profundas da comunicação humana, lembramos-nos de que os olhos são faróis que iluminam as profundezas ocultas do ser. Eles oferecem uma visão direta para o coração do outro, para seus medos e esperanças, suas alegrias e tristezas. Aprender a ler esses sinais visuais é uma jornada em direção à compreensão mais profunda e à conexão genuína. Uma viagem que nos ensina a verdadeira essência da empatia e do entendimento mútuo. O comportamento de mexer-se constantemente é um código a ser decifrado no vasto idioma da linguagem corporal. Essa dança inquieta de mãos que não encontram repouso, pés que balançam suavemente e dedos que tamborilam ritmos silenciosos sobre superfícies. Fala com eloquência sobre o mundo emocional turbulento que se esconde sob a aparente calmaria de nossa superfície. Frequentemente, esse balé de pequenos movimentos serve como um farol, indicando a presença de emoções como o nervosismo ou desconforto social. Em momentos de ansiedade, nosso corpo busca uma válvula de escape, um meio de liberar a tensão acumulada. O comportamento de mexer-se constantemente é essa válvula, uma maneira quase inconsciente de dissipar a energia nervosa, de trazer um pouco de alívio ao desconforto que nos assola internamente. É fascinante perceber como essas manifestações físicas de que sentimos por dentro podem variar de uma pessoa para outra e de uma situação para outra. Em algumas circunstâncias, o mexer-se constantemente pode ser um sintoma de impaciência ou tédio, um sinal de que a mente vaga longe, em busca de estímulos mais envolventes. Em outras, pode ser uma estratégia para manter o foco, um método para canalizar a energia dispersa de modo que possamos nos concentrar melhor nas tarefas em mãos. Essa compreensão nos leva a uma apreciação mais profunda da complexidade das interações humanas. Ao observarmos alguém se mexendo constantemente, somos convidados a olhar além do óbvio, a questionar o que esses gestos revelam sobre esse estado emocional e psicológico da pessoa. É uma lembrança de que cada um de nós
lida com o estresse e a ansiedade à sua maneira, e de que esses pequenos atos de se mexer constantemente são janelas para compreender melhor os outros e oferecer apoio quando necessário. Reconhecer a presença e as implicações de se mexer constantemente em nossas próprias vidas pode ser um passo poderoso em direção ao autoconhecimento e à autossugestão emocional. Ao nos tornarmos conscientes desses hábitos, podemos começar a explorar novas maneiras de lidar com nossas emoções, buscando estratégias mais saudáveis e produtivas para enfrentar o nervosismo e o desconforto social. Dessa forma, abrimos as pontes e as portas para uma comunicação mais empática e autêntica, tanto com os outros quanto conosco mesmos. Reconhecendo esses sinais, podemos não apenas entender melhor as necessidades emocionais subjacentes, mas também agir de maneira a fortalecer nossas conexões humanas, transformando o nervosismo e o desconforto em oportunidades para o crescimento e aproximação. A dinâmica do espaço pessoal. A questão do espaço pessoal é um aspecto fascinante da interação humana, atuando como um termômetro sutil das nossas relações sociais. Esse território invisível que nos rodeia, essa bolha pessoal, é mais do que mero espaço físico. É uma extensão de nós mesmos, um domínio sagrado cujas fronteiras são definidas tanto por convenções sociais quanto por necessidades psicológicas individuais. Quando alguém se aproxima, diminuindo a distância entre nós, esse ato pode ser interpretado de múltiplas maneiras. Por outro lado, a redução do espaço pode ser um sinal de conforto e interesse, uma manifestação física da vontade de estreitar laços. Um passo à frente pode ser um convite silencioso para uma conexão mais profunda, um gesto que diz: estou aqui, estou contigo e desejo compartilhar esse momento contigo. É o corpo falando e a linguagem da proximidade ecoando sentimentos de afeto e confiança. Por outro lado, a mesma aproximação pode ser percebida como uma invasão, uma transgressão das fronteiras invisíveis que protegem nosso espaço pessoal. Quando alguém invade essa bolha sem permissão, o corpo reage quase instintivamente, um alarme silencioso soa, sinalizando desconforto. Esse sentimento de invasão não é meramente físico, é uma intrusão em nossa sensação de segurança e autonomia, uma violação do respeito mútuo que serve de alicerce às interações saudáveis. Essa dinâmica do espaço pessoal revela a delicada dança da comunicação não verbal, onde cada movimento, cada gesto carrega um peso significativo. Ajustar a nossa proximidade física requer uma sensibilidade aguçada às reações dos outros, uma capacidade de ler sinais não ditos que nos dizem quando avançar ou recuar. É um lembrete da importância de respeitar as fronteiras dos outros, de reconhecer que o conforto com a proximidade é tão individual quanto nós mesmos. Ao navegar pelas complexidades do espaço pessoal, somos chamados a praticar a empatia e a atenção plena. Observar e respeitar as preferências de espaço dos outros não apenas evita mal-entendidos e desconfortos, mas também constrói uma base de respeito e consideração que é fundamental para qualquer relação saudável. Entender e honrar o espaço pessoal alheio é, no final das contas, uma forma profunda de comunicação, um diálogo silencioso que diz: eu te vejo, eu te respeito e valorizo a nossa relação. Ao dominar essa linguagem sutil, abrimos caminho para interações mais ricas e significativas, onde cada um se sente visto, entendido e valorizado. A caminhada e a conversa. A caminhada, essa coreografia cotidiana que muitos de nós executamos sem pensar,
é na verdade uma expressão rica e multifacetada de nossa personalidade e estado emocional. Cada passo, cada movimento, cada ritmo com que avançamos pelo mundo carrega consigo fragmentos de nossa essência, pistas sutis que, se bem interpretadas, podem revelar as camadas mais profundas de nosso ser. Observar a maneira como alguém anda é como folhear as páginas de um livro aberto sobre sua psique. Uma postura ereta e passos firmes pode ser o reflexo externo de confiança e autoasseguramento. Uma manifestação física da força interior que impulsiona a pessoa. Essa caminhada resoluta fala de alguém que conhece seu valor, que encara o mundo de frente, pronto para enfrentar seus desafios com determinação. Por outro lado, uma caminhada hesitante, com os ombros curvados e passos incertos, pode sinalizar timidez ou insegurança. Esses passos cautelosos, como se a cada momento se pesasse o direito de ocupar o espaço, são ecos silenciosos de uma autoestima vacilante, de uma luta interna por aceitação e lugar no mundo. É o corpo tentando se fazer pequeno, buscando invisibilidade em meio à multidão, um reflexo da vulnerabilidade emocional. É essencial abordar essa situação com compaixão e compreensão, reconhecendo que a caminhada de uma pessoa pode variar de acordo com inúmeras circunstâncias, incluindo seu estado emocional momentâneo, saúde física e até o contexto cultural. Mais do que julgar, a observação da caminhada deve ser um exercício de empatia, um esforço para compreender melhor os outros a partir do seu próprio ritmo e movimento. Essa percepção pode ser uma ferramenta valiosa de autoconhecimento. Ao nos tornarmos conscientes de nossa própria maneira de andar, podemos aprender muito sobre como nos apresentamos ao mundo e como nos sentimos em relação a nós mesmos. Pequenas mudanças na postura e no passo podem não apenas alterar a percepção que os outros têm de nós, mas também influenciar nossa autoimagem e autoestima. A caminhada, longe de ser uma mera locomoção física, é uma linguagem rica em significados, um espelho de nossa vida interior. Ao dedicarmos atenção a essa expressão de nós mesmos e dos outros, abrimos um canal de comunicação profundo, capaz de transcender as palavras e tocar a essência do ser humano. Em cada passo há uma história sendo contada, um convite para entendermos melhor a nós mesmos e ao mundo ao nosso redor. Um lembrete de que a cada jornada, a cada um, é única e digna de ser compreendida com gentileza e respeito. A linguagem da postura. A linguagem da postura é uma das formas de expressão mais eloquentes do corpo humano. Um diálogo silencioso que fala volumes sobre nosso estado interior sem que uma única palavra seja dita. Como um espelho refletindo nossas emoções, nossa autoestima e nossa disposição perante a vida, a postura pode ser um indicativo poderoso de como nos sentimos por dentro e como desejamos ser percebidos pelo mundo exterior. Uma postura ereta, com os ombros alinhados e a coluna reta, é frequentemente a manifestação física da confiança. Essa postura não é apenas uma questão de ergonomia ou saúde física, ela transmite uma mensagem clara de autoasseguramento e abertura ao mundo. Como um farol projetando luz, uma postura confiante irradia força e determinação, comunicando a todos ao redor que estamos prontos e capacitados para enfrentar o que quer que a vida nos reserve. Por contraste, uma postura curvada com os ombros caídos e o olhar frequentemente direcionado para baixo pode sugerir timidez, nervosismo ou uma luta interna com a autoestima. Essa inclinação para frente é como uma tentativa de diminuir a própria presença, de se esconder em plena vista.
Longe de ser uma mera questão de hábito ou conforto, uma postura retraída pode ser um reflexo de inseguranças internas, um sinal silencioso de que a pessoa pode estar se sentindo vulnerável ou autoconsciente. No entanto, é essencial abordar essa interpretação com nuance e empatia, reconhecendo que a postura é influenciada por uma complexidade de fatores, que vão desde condições físicas até experiências de vida e contextos sociais. A postura de uma pessoa pode mudar dependendo do ambiente que se encontra, as pessoas com quem interage e até mesmo do seu estado emocional no momento. Reconhecer a linguagem da postura abre caminho para uma compreensão mais profunda, não apenas dos outros, mas também de nós mesmos. Torna-se consciente de nossa própria postura pode ser um ato de autoexploração, um meio de descobrir como nos sentimos realmente e como podemos projetar nossa melhor versão para o mundo. Pequenos ajustes na maneira como nos portamos podem ter impactos significativos na nossa autoimagem e na forma como somos percebidos, promovendo uma sensação de bem-estar e confiança. A postura se revela não apenas como um aspecto da linguagem corporal, mas como uma chave para desbloquear uma comunicação mais autêntica e profunda com o mundo. Ela nos ensina que a forma como nos carregamos pode moldar a nossa experiência de vida, influenciando não só como nos vemos, mas também como nos relacionamos com os outros. Ao cultivarmos uma postura que reflete confiança e abertura, não estamos apenas melhorando nossa presença física, estamos também afirmando nosso lugar no mundo com a cabeça erguida e o coração aberto às infinitas possibilidades que a vida oferece. Desbloqueando emoções através das expressões faciais. Desvendar o labirinto das emoções humanas pode ser uma tarefa complexa, mas as expressões faciais surgem como chaves mestras nessa busca por compreensão. Como um livro aberto para quem sabe ler suas páginas, o rosto humano é capaz de comunicar a gama mais ampla de sentimentos e estados mentais, desde a alegria radiante até o mais profundo desalento. Tudo isso sem pronunciar uma única palavra. As expressões faciais são de fato um dos meios de comunicação mais imediatos e honestos à nossa disposição. Um silêncio sincero que ilumina o rosto e alcança os olhos pode ser um poderoso indicativo de felicidade ou satisfação. Por outro lado, uma testa franzida, os lábios apertados, podem sinalizar preocupação, descontentamento e até mesmo raiva. E então, há os sutis levantar de sobrancelhas, o mover de lábios, os olhares que se desviam, nuances que, quando observadas com atenção, podem revelar as nuances mais delicadas do que alguém está verdadeiramente sentindo. A arte de interpretar essas expressões não é tão simples quanto parece. Cada rosto é um universo único com suas próprias peculiaridades e forma incomum de se comportar na sociedade. O que para um pode ser um gesto de desconforto, para outro pode ser apenas uma expressão casual. A chave para uma leitura precisa reside na capacidade de perceber a congruência entre o que é dito e o que é expresso não verbalmente, além de entender o contexto e a individualidade de cada pessoa. Além de ser uma ferramenta valiosa para decifrar os sentimentos alheios, o estudo das expressões faciais nos oferece uma janela para a autoconsciência. Ao nos tornarmos mais atentos às nossas próprias expressões, podemos começar a entender melhor nossas emoções e como elas se manifestam para o mundo exterior. Esse autoconhecimento não apenas enriquece nossa experiência emocional, mas também nos ajuda a comunicar nossos sentimentos de forma mais clara e eficaz. As expressões faciais desempenham um papel fundamental na tapeçaria da comunicação humana,
oferecendo insights preciosos sobre o mundo emocional de quem nos rodeia. Ao aprimorarmos nossa habilidade de ler e interpretar esses sinais visuais, não só melhoramos nossa empatia e conexão com os outros, mas também abrimos caminho para interações mais ricas e significativas. As expressões faciais, com sua capacidade de desbloquear emoções e revelar estados mentais, são um lembrete de profundidade e complexidade da experiência humana, um convite para olhar além do óbvio e conectar-se com o que verdadeiramente nos move. A importância da pontualidade. A pontualidade, essa virtude tantas vezes subestimada, é na realidade um poderoso indicativo dos valores, prioridades e, em certa maneira, do respeito que uma pessoa nutre tanto por si quanto pelos outros. Cumprir com o compromisso de chegar a tempo não é apenas uma questão de boa etiqueta, é uma manifestação concreta da valorização que damos ao tempo, nosso e alheio, e esse espelho que reflete nossa organização, responsabilidade e comprometimento. Quando alguém faz questão de ser pontual, esse comportamento revela muito mais do que simplesmente a habilidade de seguir um cronograma. Ele demonstra uma consideração profunda pelas pessoas com quem se comprometeu, reconhecendo que o tempo de cada um é um recurso precioso e limitado. A pontualidade é um sinal de respeito, uma comunicação não verbal que diz: eu valorizo sua presença e o esforço que você fez para estar aqui. É também um reflexo da capacidade de planejamento e da habilidade de antever e gerenciar obstáculos, características essenciais em muitos aspectos da vida. Por outro lado, atrasos frequentes e repetidos podem enviar uma mensagem bem diferente. Eles podem ser interpretados como um sinal de desorganização ou, em casos mais extremos, de desinteresse e desrespeito. É claro que atrasos podem acontecer a qualquer um, por razões muitas vezes fora de nosso controle. Quando os atrasos se tornam um padrão, podem começar a erodir a confiança e a percepção que os outros têm de nossa confiabilidade e consideração. Importante é notar que a interpretação da pontualidade pode variar significativamente entre diferentes culturas e contextos. Em algumas sociedades, chegar rigorosamente no horário marcado é esperado e valorizado, enquanto em outras é uma abordagem mais flexível ao tempo, é a norma. Assim, entender e adaptar-se a essas nuances culturais é fundamental para uma comunicação e interação eficazes. Reconhecer a importância da pontualidade é também um exercício de autoconhecimento e crescimento pessoal. Ao esforçarmos-nos para ser pontuais, estamos não apenas mostrando respeito pelos outros. Ao nos esforçarmos para ser pontuais, estamos não apenas mostrando respeito pelos outros, mas também desenvolvendo disciplina e aprimoramento, nossa capacidade de gerenciar a vida de maneira eficiente. É uma prática que beneficia não apenas aqueles com quem interagimos, mas também nos ajuda a construir uma imagem de nós mesmos como indivíduos responsáveis e confiáveis. A pontualidade é muito mais do que chegar a um lugar no momento certo. É um cartão de visita que deixamos com as pessoas, um indicativo de nosso respeito por elas e por nós mesmos. Cultivar a pontualidade é uma maneira de fortalecer relacionamentos, construir confiança e demonstrar nossa integridade e compromisso em todas as esferas da vida. Emoções em cada palavra. As palavras, em sua essência, são mais do que meros veículos de comunicação. Elas são a música da interação humana e o tom de voz, o ritmo e a entonação são os instrumentos que dão vida a essa música. Esses elementos, muitas vezes subestimados na comunicação,
carregam em si uma riqueza de informações sobre o estado emocional do falante, revelando camadas de sentimentos e intenções que vão além do conteúdo literal das palavras. O tom de voz é talvez o mais expressivo desses instrumentos. Ele pode sussurrar segredos de ternura e gritar tempestades de raiva, mesmo quando as palavras parecem neutras. Uma voz suave e melódica pode indicar calma e afeto, enquanto uma voz aguda e rápida pode ser um sinal de ansiedade e excitação. O tom pode direcionar uma profundidade de significado às palavras, transformando uma simples frase em uma expressão rica de emoção. Da mesma forma, o ritmo com que falamos, a cadência de nossas palavras, fala volumes sobre nosso estado interno. Um discurso rápido pode revelar entusiasmo e nervosismo, enquanto ao falar lento pode refletir ponderação ou tristeza. O ritmo pode ser um indicador sutil de como nos sentimos em relação ao que estamos dizendo, oferecendo pistas sobre a sinceridade, a paixão ou a hesitação por trás de nossas palavras. A entonação, com suas variações de altura e modulação ao longo de uma frase, também é um poderoso revelador de emoções. Ela pode enfatizar a importância de certas palavras, denotar perguntas ou exclamações, ou expressar ironia ou sarcasmo, tudo isso adicionando camadas de significado que vão além do texto falado. A entonação dá cor à linguagem, permitindo-nos expressar uma gama de sentimentos e atitudes que as palavras sozinhas podem não ser capazes de transmitir. Juntos, o tom de voz, o ritmo e a entonação são componentes cruciais da nossa capacidade de se comunicar emoções e intenções. Eles enriquecem nossa linguagem, permitindo-nos transmitir não apenas informações, mas também a essência de nossas experiências emocionais. Essa dimensão sonora da comunicação é tão importante quanto as palavras escolhidas, as expressões faciais ou a linguagem corporal, oferecendo janela para o coração e a mente do falante. Essa dimensão sonora da comunicação é tão importante quanto as palavras escolhidas, as expressões faciais ou a linguagem corporal, oferecendo uma janela para o coração e a mente do falante. Ao prestarmos atenção a esses aspectos da comunicação, podemos ganhar uma compreensão mais profunda das emoções e dos estados mentais das pessoas com quem interagimos. Isso não apenas aprimora nossa empatia e nossa capacidade de responder de forma mais adequada, mas também enriquece nossas próprias habilidades de expressão, permitindo-nos comunicar com maior autenticidade e profundidade. Em cada conversa, ao darmos voz às nossas palavras, estamos também dando voz às nossas emoções, criando uma sinfonia de comunicação humana que ressoa com a verdadeira essência do que significa ser humano. Acenando e subtexto. O gesto de acenar, embora possa parecer uma ação simples e direta, é carregado de significados e nuances que podem revelar muito sobre a natureza de uma interação e a dinâmica entre os envolvidos. Nesse ato, pode variar desde um aceno de cabeça sutil, um gesto de mão afirmativo, até um movimento mais elaborado que envolve o corpo inteiro. Cada uma dessas variações carrega em si um subtexto, oferecendo insights sobre respeito, ansiedade, concordância ou manifestação de poder e autoridade nas relações. Em muitas culturas, é uma forma não verbal de dizer sim,
de mostrar que se está acompanhando o que o outro diz, indicando respeito e atenção. Esse gesto pode fortalecer a conexão entre os interlocutores, criando um ambiente de entendimento mútuo e cooperação. Por outro lado, um aceno pode também ser um indicador de ansiedade ou impaciência, dependendo do contexto e da maneira como é realizado. Pode sugerir uma tentativa de apressar a conversa ou de indicar discordância de forma sutil. A dinâmica do aceno, neste caso, revela uma complexidade emocional que pode estar em jogo, mostrando que a comunicação vai muito além do conteúdo verbal. O ato de acenar pode refletir a dinâmica de poder dentro de uma relação. Um aceno firme e controlado, especialmente quando acompanhado de uma expressão facial autoritária, pode ser uma manifestação de domínio e controle. Em contraste, um aceno mais hesitante ou submisso pode indicar uma posição de menor poder ou uma tentativa de apaziguar. Essas nuances oferecem pistas valiosas sobre o estado de relação e a posição relativa dos envolvidos. Interessante notar que a interpretação desses gestos pode variar significativamente entre diferentes culturas e contextos sociais. O que em um lugar é visto como um sinal de respeito, e outro pode ser interpretado como falta de confiança ou até mesmo de interesse. A compreensão desses subtextos requer não apenas uma observação cuidadosa, mas também um conhecimento nas normas culturais e das particularidades da interação. O estudo do aceno, em seus significados subtextuais, é um lembrete da riqueza da comunicação humana e da importância de ler as entrelinhas nas interações sociais. Ao nos tornarmos mais atentos a esses detalhes, podemos melhorar nossa capacidade de entender os outros e de nos fazer entender, navegando pelas complexidades das relações humanas com maior empatia e eficácia. Esse gesto, tão comum e ao mesmo tempo tão carregado de significado, é um exemplo claro de como os pequenos detalhes podem oferecer grandes insights sobre o tecido das interações humanas. As roupas que vestem. As roupas que escolhemos vestir são muito mais do que simples coberturas para o corpo. Elas são uma extensão de nossa identidade, um meio de expressão silencioso, porém eloquente, que comunica ao mundo quem somos, em que acreditamos e como nos posicionamos diante da vida. Essa tapeçaria de tecidos, cores e estilos é uma linguagem não verbal poderosa, capaz de revelar aspectos significativos de nossa personalidade, valores e preferências, sem que uma palavra sequer seja pronunciada. Que coisa, não? Cada peça de vestuário, cada acessório escolhido, conta uma parte da história de quem somos. Um guarda-roupa repleto de cores vibrantes e estampas ousadas pode ser o reflexo de uma personalidade extrovertida e aventureira, enquanto uma paleta de cores neutras e peças clássicas pode indicar uma abordagem mais reservada e contemplativa à vida. Da mesma forma, a escolha de roupas com cortes tradicionais em detrimento às tendências de moda passageiras pode revelar uma preferência pela durabilidade e pelo valor atemporal, um sinal de valores que transcende o imediatismo da cultura de consumo. Além de ser um espelho da personalidade, a moda serve também como um veículo para a afirmação de identidade e pertencimento. Através das roupas, podemos sinalizar nossa afiliação a certos grupos, culturas ou movimentos, expressando solidariedade e compartilhando valores com comunidades de escolha. Seja adotando o estilo distinto de uma subcultura ou incorporando elementos tradicionais de vestuário de nossa herança cultural,
Usamos a moda para contar ao mundo de onde viemos e a que comunidades sentimos que pertencemos. Ao mesmo tempo, a forma com que nos vestimos pode ser uma declaração de nossa abordagem perante a vida. Pessoas que priorizam o conforto e a funcionalidade em suas escolhas de vestuário podem estar expressando uma valorização da praticidade, da liberdade de movimento, enquanto aquelas que investem em peças de alta costura ou de marcas específicas podem estar comunicando uma apreciação pela arte da moda ou um status social. É importante lembrar que, assim como qualquer forma de comunicação, a linguagem da moda é complexa e sujeita a interpretações. O que uma peça de roupa significa para uma pessoa pode ser percebido de maneira completamente diferente por outra, refletindo a diversidade de experiências, percepções e valores culturais. Embora as roupas possam ser uma expressão poderosa de nossa identidade e valores, elas são apenas uma parte do que nos define. A moda é uma forma de comunicação não verbal, que nos permite expressar nossa identidade, estabelecer conexões e navegar pelo mundo com uma sensação de pertencimento e propósito. Por meio das escolhas de vestiário, temos a oportunidade de contar nossa própria história, de celebrar nossa individualidade e de compartilhar com o mundo uma visão única de quem somos e como escolhemos viver. As roupas que vestimos se tornam não apenas uma questão de estilo, mas um reflexo da riqueza e complexidade da experiência humana. Acabamos de desvendar os segredos da comunicação e da personalidade, mas a jornada da psicologia humana está apenas começando. Um grande abraço, Fernando Pires.